7 minutos para os 7 dons. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bendito seja Deus pela sua vida, meu irmão e minha irmã, que nos acompanha nessa série que carinhosamente nós chamamos de 7 minutos para os 7 dons. Hoje em especial nós falaremos a respeito do dom da sabedoria, um dos 7 dons infusos que nós recebemos no momento do nosso batismo. O dom da sabedoria, ele provém do verbo em latim, sapere, que significa ter gosto de. E nós podemos traduzir o dom da sabedoria como o dom que dá sabor à vida. É interessante que nós fazemos comparações quando falamos a respeito da palavra de sabedoria. E muitas pessoas associam sabedoria com aquele conteúdo, aquele conhecimento que nós aprendemos na faculdade, na escola ou através dos livros. Só que o dom da sabedoria não se associa a esse conhecimento, porque todo esse conhecimento, sobretudo praticado nas universidades, nos livros, é um conhecimento teórico das coisas. O dom da sabedoria é como se nós estivéssemos utilizando uma ferramenta para tirarmos da teoria a verdadeira prática, o verdadeiro sentido de todas as coisas. Nós costumamos dizer que é um conhecimento saboroso da vida. É a graça que nós podemos de todos os dias experimentar algo novo da parte de Deus, e esse algo novo se traduz, esse algo novo dá sentido para a nossa história. É interessante que os mais antigos, eles costumam ter ciências ou talvez explicações para a vida que nem os livros conseguem explicar. Você talvez deve ter pensado nesse momento em alguma frase dos mais antigos, como dos seus avós ou até mesmo dos seus pais, tentando definir algo que acontece ou algo que em torno de você já aconteceu. Você talvez procurou no Google ou procurou nas ferramentas de comunicação uma explicação, uma resposta para isso, e às vezes você se deparou com um ditado antigo de um avô, de uma avó, de uma pessoa simples que não tinha estudo e que não tinha talvez o conhecimento que você tem hoje, e nós podemos traduzir então esse conhecimento dos mais antigos como sendo sabedoria. É tirar da vida, tirar daquilo que nós passamos todos os dias a resposta para o que nós vivemos. Assim, nós podemos dizer que o dom da sabedoria é a graça de poder enxergar como Deus enxerga as coisas. Nós saímos então daquela regra de termos escrito tudo aquilo que nós devemos fazer, aqueles manuais de boas práticas, e enxergarmos a vida de uma maneira sendo que vivida propriamente dita. Vivemos dia após dia de acordo com a inspiração que o Espírito nos dá, ou as direções que Ele nos dá, e traduzimos isso em sabedoria. É interessante que na Sagrada Escritura, o rei Salomão, um dos maiores reis que nós vemos sendo citado na Sagrada Escritura, ele teve a chance de fazer um pedido a Deus no início do seu reinado. E diante de todas as coisas que ele podia pedir para o seu reinado, o rei Salomão ele pede sabedoria a Deus. E é interessante que em toda a sua trajetória ele foi virtuoso, escreveu grandes feitos, teve da parte de Deus o ensinamento e teve da parte de Deus a luz de tudo aquilo que deveria fazer e que até hoje então ecoa nas nossas vidas, na Sagrada Escritura. Pedir sabedoria a Deus é mais do que nunca, meu irmão e minha irmã, pedir ao Senhor que Ele revele aquilo que está em seu coração, que Ele dê luz àquilo que nós estamos vivendo de acordo com a sua vontade. Nos dias atuais, se nós pudermos traduzir sabedoria, nós poderíamos olhar para esse tempo de pandemia em que estamos vivendo. Poderíamos olhar para esse tempo de isolamento social, esse tempo de reclusão, e talvez numa visão humana, talvez numa visão em que nós estejamos enxergando tudo o que está acontecendo pela ótica humana, nós tenhamos talvez o pecado, talvez o erro de pensar que tudo isso é um castigo da parte de Deus, ou que tudo isso é um momento em que Deus está punindo a terra pelos seus pecados ou por algo de ruim que eles o tenham feito. Mas se nós pedirmos a sabedoria ao Espírito Santo, se nós olharmos com o olhar de Deus, se nós olharmos com o olhar de quem pediu e de quem pratica a sabedoria vinda dos céus, nós poderíamos dizer que esse momento que nós estamos vivendo de isolamento social, de pandemia, esse momento de enfermidade, ele tem um significado muito maior do que o que nós podemos pensar. Muito provavelmente é um tempo em que Deus esteja educando a sua igreja, educando o mundo, em que Deus esteja se mostrando aquele que tem um controle sobre todas as coisas.
Deus está trazendo a cada um de nós a ótica de que Ele, em sua plena sabedoria, como sendo o autor de toda a sabedoria, Ele tem um propósito para tudo que nós estamos vivendo. Exemplo de Santa Rita de Cássia, nossa padroeira, que soube olhar para toda a sua dor, para todo o seu sofrimento, para o espinho que carregou na sua própria carne e converter tudo isso em louvor, em adoração, em entrega a Deus. Nós vemos então a maior das práticas de sabedoria na vida da própria Santa Rita de Cássia. Alguém que soube enxergar na dor o momento ápice da sua adoração e da sua resposta de amor a Jesus. Que nesse momento em que nós estamos vivendo, que nos dias atuais, você possa olhar para tudo o que está vivendo, mas não enxergar isso como um castigo, como algo ruim da parte de Deus para os seus filhos. É sim doloroso tudo que nós estamos vivendo. Muitas pessoas estão morrendo, muitos estão padecendo por conta da enfermidade. Mas se espiritualmente, iluminados pela sabedoria de Deus, nós enxergarmos isso como um propósito do Senhor, nós conseguiremos nos manter firmes, de pé, expectantes de que muito em breve tudo isso vai passar e nós seremos, sem dúvida nenhuma, muito mais felizes do que éramos antes. Que Deus possa abençoar a sua vida, e se eu puder pedir algo para você nesse dia de hoje, eu peço ao Senhor que Ele te dê sabedoria para que você consiga enxergar o propósito dEle por trás de tudo que nós estamos vivendo. Eu quero rezar junto com você nesse momento Veni Creator, para nós encerrarmos esse nosso momento de reflexão, e que você reze comigo aí na sua casa, onde quer que você esteja, pedindo ao Espírito Santo, o Espírito Criador, que crie em você aquilo que ainda não existe e que enalteça em você o dom da sabedoria, para que você consiga enxergar com os olhos de Deus tudo o que acontece em nossas histórias. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai, e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado o intercessor de Deus, excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, e procederes do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Que Deus te abençoe e que você seja edificado. Que nesses dias o Espírito Santo lhe dê sabedoria e esteja presente em todo o tempo em sua vida. Deus abençoe.